Que a paz de Deus seja com cada uma de nós. Amém. Há 48 anos, nos dias 22 a 25 de outubro de 1970, acontecia aqui em Curitiba o 7º Concílio Geral da ISLB. O tema desse concílio foi Enviados para o Mundo. Ele tinha sido também o tema da Assembleia da Federação Luterana Mundial, que deveria ter acontecido 5 meses antes, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas foi transferida para Evian, na França, em função da grave situação política reinante no Brasil, consequência da ditadura militar desde 1964, e que se refletia diretamente no desrespeito aos direitos humanos, à existência de presos políticos, do exílio e da tortura. Desse concílio, nós herdamos o documento chamado Manifesto de Curitiba. Nele, a ISLB afirma e assume a sua responsabilidade social em relação ao país, ao Brasil. Defende a separação entre igreja e Estado, a clareza quanto ao caráter do culto cristão e a defesa dos direitos humanos. O manifesto igualmente aponta para a necessidade da permanente tarefa evangelizadora da ISLB, compromisso social e missão, evangelização. Hoje, 48 anos depois, nos dias 17 a 21 de outubro de 2018, estamos nós aqui em Curitiba. Somos a comunidade das comunidades da ISLB, parte da Igreja de Jesus Cristo, para realizar o 31º Concílio da Igreja. O tema do nosso concílio é viver o Evangelho, empatia, compaixão e comunhão. Neste ano de 2018, os trabalhos na ISLB são articulados pelo tema Igreja, Economia, Política. E o tema é acompanhado pela palavra bíblica proveniente do primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse lema bíblico provém de um contexto em que a religião joga um papel tão importante quanto o contexto brasileiro atual. Quem é o Deus ao qual nós rendemos culto? Quem é o Deus ao qual nós rendemos culto? Por quê? Afinal, da compreensão de quem é o Deus ao qual rendemos culto, derivam também nossas convicções e, por conseguinte, a nossa conduta ética em relação ao contexto do qual nós somos parte. Desde o Antigo Testamento, Deus se apresenta como Deus que se encarna na história do seu povo, que busca o ser humano, que lhe dirige a palavra, sua palavra carregada de promessa, que por sua vez cria as bases para a esperança, que é o que nos move, a esperança em nossos dias. Em Êxodo 3, versículos 7 a 9, nós vemos que Deus vê, Deus enxerga o seu povo sendo maltratado, que Deus ouve quando esse povo clama por ajuda. Em sua compaixão, em sua justiça, Deus não se permite ficar indiferente. Por isso mesmo Ele desce para tirar a sua gente daquela realidade. E Ele o faz com grande poder. Com grande poder Deus liberta. Deus é Deus que se encarna na história do seu povo.
e não é conivente com situações de opressão e destruição, tanto de pessoas como de sua criação. Séculos mais tarde, num ato de amor, por que não dizer empatia e compaixão, Deus, em Jesus Cristo, Ele se torna um de nós. E pelo caminho da reconciliação, Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar e, através de nós, criar comunhão em comunidade, para que experimentemos a vida de irmãos e irmãs que caminham juntos. O texto bíblico do Evangelho de Lucas que ouvimos nos remete aos inícios da missão de Jesus Cristo. Ali estão as coordenadas do projeto de salvação de Deus para a humanidade. Eu quero retomar com vocês esse texto. Jesus, Ele está na Galileia e de lá Ele começa uma jornada que vai culminar em Jerusalém. Eu queria convidar vocês, não sei se é possível, mas que se a gente conseguisse se transportar lá para o primeiro século, lá para a Galileia, a terra de Israel, também chamada Palestina. O texto diz que o Espírito Santo estava com Jesus, que as notícias, elas o antecediam, corriam na frente. Ele ensinava nas sinagogas, era elogiado. E da Galileia Jesus faz algo que todo filho da terra gosta de fazer: voltar para a sua terra natal, voltar lá para aquelas pessoas que viram ele crescer, com quem conviveram, quem sabe brincaram até. E ele se coloca a caminho de Nazaré para a sua terra natal, onde vivem mais ou menos o quê? 400 a 1000 pessoas, não mais do que isso. E ele se coloca a pé. Não é assim como muitos de nós vieram de avião, de ônibus, não, é a pé mesmo. Num tempo quente dava para caminhar 15 quilômetros no tempo de Jesus. Eram tempos difíceis. Desde o ano 63 antes de Cristo, quem mandava na terra de Jesus eram os romanos. A realidade social, ela estava deteriorada. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 34, a gente lê que Jesus viu uma grande multidão. E qual é a reação de Jesus ao olhar para o povo do seu tempo? Diz o texto que Jesus se compadeceu. Por quê? Porque eram ovelhas que não têm pastor. Gente que está sem rumo, está buscando rumo, está tateando, porque não sabe para onde ir. Ao mesmo tempo, para seus discípulos, Jesus alerta em Mateus capítulo 20 e diz: olha, cuidado pessoal, não vamos nos moldar naquilo que os governantes fazem e faziam no seu tempo. E ele diz: vocês sabem que os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridade sobre vocês, mas entre vocês não deve ser assim. Quem quer ser grande, que sirva. Seja um servidor, uma servidora. Quando se fala em economia, então, a coisa era mais terrível ainda, porque se impunha uma carga tributária enorme. Viver no tempo de Jesus custava muito caro. Daí também o empobrecimento do povo. E aí, nesse contexto, haviam algumas figuras que eram detestáveis. Por exemplo, os publicanos cobradores de impostos. Lembram de um? Zaqueu. Escandalizava também na época a cumplicidade dos judeus poderosos, principalmente os saduceus, e da elite religiosa com a dominação estrangeira, com os romanos. Te faz conchavo para ganhar em cima da dominação, em cima da situação que é trágica. E todo esse conjunto de coisas, é claro que ele ajuda a acirrar o clima para se tornar extremamente grave, o clima político, social e religioso que estava latente. E num contexto tão difícil, tão adverso, ele gera expectativas.
E no tempo de Jesus haviam muitas expectativas, também haviam muitas esperanças. Uma destas expectativas e esperanças que era cultivada há séculos já, há muito tempo, tinha a ver com a expectativa de que um Messias viria para restaurar o reino de Davi. Nós seríamos de novo povo soberano, independente, não mais povo dominado. E essa esperança, principalmente o grupo dos fariseus, inspirada em Isaías capítulo 9, ela foi se tornando uma esperança muito popular entre as pessoas. Eles criam que haveria de chegar o dia em que um descendente de Davi iria liderar o povo para a libertação, instaurando um reino novamente de justiça. E Jesus, o Filho da terra, ele se insere agora nessa expectativa toda. E ele está indo para Nazaré, a terra dele, onde ele cresceu. E eu quero convidar vocês para nós irmos juntos com aqueles que o acompanham para Nazaré, entrarmos na sinagoga, onde o povo se reúne para ouvir a palavra, orar, interpretar o texto. E lá naquele momento, Jesus se levanta para ler a Sagrada Escritura. Ele recebe, na nossa tradução está o livro, mas é o rolo. Naquele tempo não tem essa de abram na página tal, capítulo tal, versículo tal, porque isso não existe, é um rolo. E ele vai desenrolar esse rolo, e ele vai ler o texto, onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Aí Jesus, ele enrola de novo, entrega o rolo para o ajudante da sinagoga, e ele se senta. Como é que essa palavra de Jesus, nesse momento brasileiro, bate no teu coração? Você consegue escutar com o coração aberto, ser sensível para os lamentos de dor e de esperança daqueles e daquelas que são o alvo da missão de Jesus Cristo? Com os sentimentos que nós temos hoje, brasileiros e brasileiras, no meio desse rolo todo no qual nós estamos vivendo, com esse sentimento que nós carregamos em nossos corações, você consegue olhar com os olhos de Deus para onde Deus, em Jesus Cristo, está olhando? Você consegue acompanhar Jesus nesta sua missão? Será que a gente consegue não fechar os olhos para as diferentes situações em que a vida dói? Será que nós conseguimos aguentar a compaixão de Deus, que tem como alvo pessoas fragilizadas, excluídas, e que, quem sabe, desde a nossa perspectiva e preconceitos, talvez nem deveriam ser merecedores da sua compaixão? Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Consegue imaginar isso? Uma expectativa de muito tempo. Olhos fixos. E aí Jesus fala, e ele diz: hoje se cumpriu o
trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Em Jesus Cristo se cumpriu a promessa do profeta Isaías. O conselheiro maravilhoso, o Deus poderoso, o príncipe da paz está diante de vocês. É o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas lá na sinagoga. Hoje, aqui em Nazaré, após séculos de espera ardente, cumpre-se a promessa. Após muitas expectativas, a palavra se cumpriu. O Verbo se tornou carne e está entre nós. Para nós, a representação mais concreta da presença de Deus é a cruz, o Cristo crucificado e ressurreto, instrumento de tortura usado pelos romanos para eliminar seus inimigos. Ali, nesse instrumento de tortura que nós temos dentro da igreja, está o Deus, o Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a nossa confissão de fé. Segundo Jesus, a promessa se cumpriu, mas não é o que boa parte dos seus ouvintes compreendeu. Vejamos, o texto segue dizendo: todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: mas ele não é o filho de José? Ele é o filho de José? E aí Jesus diz: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E Jesus continua: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidão, que não era do povo de Deus, era uma estrangeira. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, estrangeiro de novo, que não era parte do povo de Deus, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Definitivamente, Jesus não se enquadrou nas expectativas messiânicas dos seus conterrâneos. Muitos deles inclusive apostavam no uso da força. Em meio ao contexto polarizado que havia, as expectativas religiosas e nacionalistas dos conterrâneos de Jesus, em meio aos preconceitos construídos entre os diferentes grupos, a afirmação de Jesus apenas acirrou as tensões. É o que nós vemos na reação dos conterrâneos de Jesus. Ele não era o Messias esperado. E o filho da terra, é o que diz o texto, é arrastado para fora para ser eliminado. Por que Jesus é ameaçado? Por que as pessoas não o abraçaram, não acolheram como o Messias esperado? Porque Jesus andou na contramão de todas as expectativas reinantes na sua época, na lógica reinante. O Jesus que veio, o Messias que veio em Jesus, ele quebrou a lógica reinante. A viúva de Sarepta, o leproso Naamã, depois o bom samaritano, a mulher sírio-fenícia de Marcos 7, mais adiante o centurião romano Cornélio, todos e todas são alvos da compaixão de Deus revelada em Cristo. O rosto de Deus que Jesus revela
quebra uma lógica que divide, que confronta, que constrói muros, que quer aniquilar os outros. Será que a gente se dá conta desse evangelho, da graça radical de Deus? E hoje, 2018, como são as coisas? Esse Messias, esse Deus que a cruz retrata, ele se enquadra nas minhas expectativas? Na forma como eu percebo e vivo Deus no meu dia a dia? Ou eu tenho outras expectativas em relação ao próprio Deus que se revela em Jesus Cristo? Será que a gente é capaz hoje de dizer, sim, a palavra que acabei de escutar se cumpriu? Nós encontramos o Salvador, o Cristo de Deus, e algo aconteceu, e o que aconteceu traz consequências radicais para a minha vida, na minha percepção do mundo em que eu vivo, na minha percepção das relações que estão construídas na sociedade na qual eu estou. Mudou radicalmente a minha visão e também na perspectiva das questões sociais que nós vivemos. Conseguimos dizer isto? Assim como no tempo de Jesus, há uma pressão muito grande para que a gente tome posição, também na igreja. A pergunta de ordem parece ser: de que lado vocês estão? De que lado? E aí com isso nós quebramos os limites da democracia, do respeito. A gente joga tudo numa vala comum das posições que são, e hoje estão, polarizadas, da demonização do outro, daquele que pensa diferente da gente. E numa certa medida, a exemplo do tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, também hoje a pergunta que está posta para nós é, para nós que somos cristãos e cristãs, como dar conta de viver o Evangelho quando irmãos e irmãs se tornam reféns de polêmicas político-partidárias? Não é trágico a gente ver famílias, irmãos se dividindo, deixando de conversar, deixando de se encontrar? Quando nós somos reféns de visões messiânicas de salvação que se autorizam a excomungar da comunhão quem não compartilha das mesmas ideias que eu? Como dar conta de viver o Evangelho quando há uma disputa em torno de quem tem o monopólio de Deus? Quem é que tem esse monopólio? O monopólio da verdade, da moral e dos bons costumes. O secretário de missão, Pedro, colega nosso, ele compartilhou um poema que eu achei muito interessante, do poeta Pablo Neruda. O poema se chama Fim do Mundo, e na estrofe 9, Pablo Neruda escreve assim: hoje veio me visitar um inimigo. Trata-se de um homem trancado na sua verdade, no seu castelo, como numa grade de ferro com a sua própria respiração. Lá estávamos, cada um com a sua certeza afiada e endurecida pelo tempo, como dois cegos que defendem cada qual a sua escuridão. Qual é o caminho que melhor irá nos ajudar a dar conta da missão que Deus nos confiou para esse momento que nós vivemos como igreja? Como lidar com as certezas afiadas, tanto fora quanto dentro da igreja? Certezas que muitas vezes machucam, e como machucam, ferem, agridem. Como sair dessa escuridão e dessa cegueira na qual nós nos encontramos como povo brasileiro também? Jesus, ao ser confrontado com uma situação de violência em que uma mulher estava prestes a ser apedrejada, coloca um princípio fundamental do Evangelho. João 8:
Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus evita a escalada do ódio numa situação de extrema tensão e perigo. Jesus não compactua com diferentes grupos Jesus quebra com a espiral da violência. Ninguém está autorizado a julgar em nome de Deus. Cada qual será julgado tão somente por Ele. Assim como no tempo de Jesus, hoje eu me assusto pelo menos com a incapacidade que nós temos de lidarmos com os nossos próprios pecados, com a realidade do mal que aí está. Em nossas certezas a gente vê o mal e o pecado só nos outros, e a capacidade da autocrítica praticamente não inexiste. Como evitar que ódio e violência nesse contexto cresçam ainda mais? E é triste quando a gente vê cristãos e cristãs botando mais gasolina onde já tem ódio que chega e suficiente. Jesus Cristo, o rosto de Deus, nos diz que a compaixão de Deus não tem fronteiras de qualquer tipo, seja religiosa, étnica, de classe ou gênero. Afinal, é o que nós vimos em Jesus: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Essa foi a confissão inclusiva das primeiras comunidades. Jesus entendeu ser a sua missão resgatar quem está perdido e integrá-lo na comunidade. O rosto de Deus que se revela em Jesus se inclina para lá onde nós muitas vezes resistimos em olhar. E essa é a empatia comovedora do nosso Deus. Sua atitude compassiva que perdoa, que restaura a dignidade das pessoas desprezadas, daquelas que são supostamente não merecedoras da sua graça. Em Jesus, Deus se torna próximo do ser humano para, quem sabe, nos humanizar de novo, nesse contexto desumano no qual nós estamos. Ele quer vir para ser Deus conosco. E em razão disso, Cristo foi injuriado, inclusive pelos seus conterrâneos. Porque, de novo, a graça radical vivida por Jesus escandalizou. E é bom que ela continue nos escandalizando nos dias de hoje. Por isso mesmo, viver o Evangelho de Jesus Cristo nos coloca no caminho da empatia, olhar para quem está do nosso lado. E compaixão, empatia e compaixão que constroem comunhão e não esparramam, dividem, constroem muros. Ao contrário disto, o Evangelho nos desafia a hoje andarmos na contramão dessa lógica que nós estamos vivendo nos nossos dias. O Evangelho nos coloca na contramão de toda a lógica que vivemos no momento atual. E não é um privilégio só do Brasil, não, no mundo todo. Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Uma nova proposta de caminhar está sendo feita para nós. Nesse 31º concílio, enquanto comunidade representativa do conjunto das comunidades da ISLB, nós somos convidados e convidadas a pensarmos e a refletirmos acerca do nosso testemunho. E destacando exatamente essas 3 dimensões do viver o Evangelho de Jesus Cristo: empatia, compaixão e comunhão, tão necessárias em nossos dias. E é a partir desses 3 valores, princípios, que nós também nos propomos a desenvolver os trabalhos nesses próximos dias. Isso tem a ver com a missão que Deus confiou à ISLB, tem a ver com o projeto de Deus para esta igreja que Ele, nosso Deus, através da ação do Espírito Santo, foi moldando ao longo desses últimos 200 anos de história neste país. Que o Senhor da igreja, aquele que a conduz, possa abrir os nossos olhos para novos caminhos. Que Ele nos dê coragem para irmos por onde o Espírito Santo nos quer conduzir. Nos ajude a refletir acerca dos desafios que o momento atual nos coloca. Nos inspire e capacite para darmos conta, nos próximos anos, da missão que Ele confiou à ISLB. E acerca de nossa responsabilidade hoje, inclusive diante das eleições que temos diante de nós.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.